Neste vídeo eu vou procurar explicar por que na ceia do Senhor os irmãos se sentam num círculo para esta reunião. Esta é uma questão para a qual não há uma simples referência bíblica de capítulo e versículo quanto à ordem de fazer assim. No entanto, descobrimos que existem referências que esclarecem a resposta, bem como os princípios que Deus nos deu em sua palavra. Por exemplo, não temos a instrução específica para usar um hino evangélico na abertura ou no final de uma reunião evangelística. No entanto, o Espírito de Deus, por meio do apóstolo Paulo, nos encoraja a usar de salmos, hinos e cânticos espirituais. Colossenses capítulo 3, versículo 16 e Efésios capítulo 5, versículo 19. Todos concordamos que um hino adequado no início de uma reunião evangelística pode ajudar a definir o tom. Também um hino de encerramento adequado pode confirmar a mensagem. Juntamente com isto está a instrução para a igreja de Corinto: faça-se tudo com decência e ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. O próprio Senhor instituiu a reunião de recordação, a ceia do Senhor, e a vemos praticada em Atos, com ensino complementar nas epístolas, em conexão com este alto privilégio. No entanto, a direção física da ordem de sentar não é especificada. Mas temos uma aparição muito detalhada ou ilustração dada pela primeira vez à nação de Israel quando Deus revelou que estaria presente entre eles. Encontra-se no tabernáculo. Deus deu instruções muito específicas a respeito onde as pessoas se localizariam em relação a Deus estar em seu meio no tabernáculo. O tabernáculo físico deveria estar no centro da nação, acampada, e cada tribo deveria ter um local específico para armar suas tendas de forma circular, que circulasse todo o tabernáculo. Leia Números capítulo 2. Quando voltamos nossa atenção para o registro de Apocalipse, os capítulos 4 e 5, vemos a cena de um trono e no meio um cordeiro como se estivesse sido morto. Isso está em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Nos capítulos que descrevem esta cena, temos as palavras repetidas ao redor, que sugere cercado. Assim, quando consideramos os planos detalhados de Deus para uma nação em relação à ordem de apreciação de seu local de reunião, e em seguida consideramos o desdobramento de um local de adoração desimpedida, descobrimos que no meio cercado parece ser uma ordem que está no propósito de Deus. Do ponto de vista prático, tem mérito sobre um arranjo congregacional de fileiras de assentos que coloca muitos à distância olhando para trás, não ouvindo aquele que lidera a adoração, porque estão olhando para frente. É possível não observar a mesa simples com o pão e o vinho, o pão e o cálice. O círculo ou um quadrado parece aliviar alguma dessas distrações. Além disto, ajuda a distinção ou distinguir o lugar do indouto ou incrédulo, a que Paulo se refere em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Paulo fala da igreja reunida e fala de encontrar ali naquela congregação indoutos e incrédulos, pois estes devem sentar-se fora do círculo dos da comunhão da assembleia local, aqueles que vão comer e beber do pão e do cálice. Ao partir
dessas observações abreviadas, acho que você verá que a ordem, embora simples, tem méritos, que nos auxilia em nossa concentração e desejo de lembrar aquele que está em nosso meio.